dos Apóstolos, né? Capítulo 26, do 1 ao 10, tá? Este é mais um comentando Atos dos Apóstolos. Quem está conosco está acompanhando a história toda de Atos, né? A gente, claro, tem uns comentários, é um comentário simples, mas eu acho que ajuda as pessoas, né? Tem ajudado, né? Pelo menos é o que algumas pessoas falam comigo, né? Que tem ajudado. Bom, vamos lá então. Vamos ler o verso, o primeiro verso aí, né? Vamos ler o primeiro verso. A seguir, Agripa, aqui, gente, é Agripa 2, tá? Tem o Herodes o Grande, depois tem o filho dele, Aristóbulos, depois Aristóbulos tem Agripa 1, e depois, então, tem Agripa 2, ou seja, Agripa 2 é bisneto de Herodes, o famoso Herodes o Grande, aquele rei que tentou lá matar, né, o Messias, Jesus, né, pequenininho, né, tentou fazer isso, certo? Vamos lá, esse aí então é o bisneto dele, tá? Considerando isso, então, nós estamos aqui, já Paulo está ali prestes a ir para Roma, né? Ele está em Cesareia, e ele está sendo analisado ali, ele passou pela mão do governador Félix, ficou 2 anos lá, mais ou menos ali, na prisão, em Cesareia. Agora, Festo chega, o outro governador da província, da Judéia, e no caso ali, Festo está conduzindo a situação de Paulo, e Paulo então apelou para César, como nós já estudamos, e agora Paulo está diante de Agripa 2 e a sua irmã Berenice, tá bom? E ele vai falar, vai discursar, né? Então, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Aí, 2 pontos, e ele começa, então, o discurso dele. Ele vai falar, né, claramente, logicamente, ele vai mostrar, né, quem ele é, as razões a sua história, né, as razões dele estar sendo também perseguido também, essa coisa assim, ele vai comentar aqui, tá? Então diz assim, Paulo falando: tendo-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Falar nisso eu não falei. É o Devocional 87, e o tema é julgado por causa da esperança. Julgado por causa da esperança. Eu não tinha falado o tema. Bom, aí diz assim, então ele disse, eu estou aqui feliz aqui, né, de praxe isso, né, a pessoa vai discursar, vai começar a falar ali, e ele tem ali junto dele, ou assistindo autoridades como Agripa, né? Então, o rei Agripa, então ele tinha que falar, estou muito feliz, o privilégio de estar aqui, porque a Agripa, inquestionavelmente, a história dos Herodes, né, ela vem lá desde 37 a.C., ali, com Herodes o Grande e tal. Então, é uma história bem considerável, são o quê? Quase aí 140, 50 anos de história ali, de uma família que se mantém no poder na região da Judéia ali. Então, quer dizer, é lógico que Paulo iria se dirigir a essa autoridade, porque todos nós devemos fazer isso mesmo, com o maior respeito possível, né? Eu até fico surpreso que tem lá há líderes religiosos, há irmãos e líderes religiosos que não respeitam as autoridades constituídas. Eu acho estranho isso, porque por mais que eu discorde de uma autoridade que está no poder, eu devo respeitá-la, né? Eu devo, digamos, eu posso não concordar com ela, mas eu preciso ser bíblico nisso daí e respeitar as autoridades constituídas. Então eu acho muito estranho líderes religiosos
que ficam xingando, que ficam usando termos não muito bonitos, né, para as autoridades constituídas. Então eu acho muito estranho isso, porque na verdade a gente não aprende isso com Jesus, nós não estamos aprendendo isso com Jesus, não estamos aprendendo isso com os apóstolos, porque eles respeitavam as autoridades constituídas, ainda que discordassem delas, e até, em alguns casos, fossem obrigados por uma autoridade infinitamente superior que a Deus, desobedecê-las, mas faziam isso sabendo que, por causa de Cristo, eles poderiam ser, lógico, presos e até mortos, né? Como foram, né? Muitos dos discípulos do Senhor. Então, eu entendo isso. Essas pessoas, assim, elas não aprendem com Jesus, não aprendem com os líderes, no caso, com os apóstolos, né? Então, é isso estranho. Mas deixa para lá, tudo bem, beleza, continuando. Ele continua, então, ele está falando, claro, primeiro ele fez essa saudação aí e tal, e ele começa, obviamente, com o discurso dele, com o sermão dele, para poder realmente mostrar, né, sua defesa. Bom, mormente, porque é exerçado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Então, Paulo está dizendo para Agripa, olha, me escuta aí, preste atenção no que eu vou falar, porque, claro, eu sei que o Vossa Excelência, né, seria um termo usado hoje, né, é um conhecedor muito profundo do judaísmo e tal, né, que realmente Agripa II era, né. Bom, continuando aí a oratória dele. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Paulo está falando assim, ó, gente, a minha vida todo mundo aqui conhece, esses religiosos aí, saduceus, fariseus, todo mundo conhece minha vida está muito clara mesmo, então todo mundo conhece minha vida. Ele está falando isso, entendeu? Eu fui criado aqui, né? Paulo era de Tarso, nós sabemos disso, mas ele foi criado ali em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, né? Então ele era muito conhecido pelas essas questões, né? De estar desde a mocidade, né? Ser acompanhado ali por todos aqueles religiosos ali, e também, lógico, né? Por ser de uma seita ou de um grupo religioso dentro do judaísmo muito grande, né? Muito, de certa forma, poderoso, né? Diante do povo, né? Os fariseus, eles não eram tão poderosos diante das autoridades, né? Mas eles eram muito poderosos diante do povo, na massa, né? No contato com a massa. Os saduceus eram mais elitistas e os fariseus eram mais realmente da massa, né? Então é isso aí. Bom, seguindo. Então, desde a mocidade, ele, né? O pessoal conhecia ele, sabia quem ele era. Bom, pois na verdade eu era conhecido dele desde o princípio, está falando, né? Se assim o quiserem testemunhar, ou seja, eles podem dizer o que eu estou falando aqui, pode confirmar o que eu estou falando. Porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa de toda a religião. Como eu acabei de dizer, os fariseus, eles eram sim severos dos preceitos, né, do Antigo Testamento, nas leis, e eram realmente pessoas que Jesus até algumas vezes os chamou de hipócritas, porque eles pregavam algumas coisas que eles não viviam, né? Eles queriam que os outros praticassem certas coisas, mas eles mesmos não viviam tais coisas, né? Então, essas coisas assim, né? Muito bem. Seguindo, então, então ele disse que era fariseu, ele pertencia a essa religião, né? Digamos, esse grupo do judaísmo, tá? Porque todo mundo sabe, né, gente? Tinha os saduceus, como eu já falei, tinha os fariseus, tinha os essênios, tinha os herodianos, e etc, etc. São grupos políticos religiosos daquela época. Muito bem. Seguindo. Verso 6 diz, e agora estou sendo julgado
por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Olha bem, agora Paulo está falando assim, agora estou sendo julgado. Eu estou sendo julgado porque eu entendi as Escrituras, interpretando as Escrituras pelo Espírito Santo de Deus, é claro, porque ninguém pode interpretar as Escrituras a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então eu estou sendo julgado por causa da esperança que foi prometida, por exemplo, a Abraão, a Moisés, o pessoal todo lá do Antigo Testamento. Só que o pessoal aqui não entendeu esse negócio, mas eu entendi assim, Deus me revelou assim. Quer dizer, em outras palavras, ele me revelou que Jesus, por exemplo, era o Messias, e eu creio no Messias. Ele revelou-me, por exemplo, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? E eu vi Jesus Cristo. Paulo podia estar falando isso, e crer na ressurreição dos mortos. Porque o grande problema ali, daquela questão, daquele contexto todo, o maior problema era a questão da ressurreição, porque os saduceus que tinham o controle elitista da situação, eles não aceitavam a ressurreição, já os fariseus aceitavam, né? Muito bem, vamos lá, seguindo aqui, o qual as nossas 12 tribos, porque Paulo era da tribo de Benjamim, né? Todo mundo sabe disso, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia. Paulo era esse homem que se dedicava realmente à religião, ao judaísmo, né? Almejam alcançar. E no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Eu estou sendo acusado porque por causa da esperança do Messias, que para ele, Paulo, Jesus era o Messias, e os judeus não acreditavam nisso, essa coisa toda, né? Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. No caso, isso aqui não para os fariseus. A palavra de Paulo aqui não é para os fariseus, ela é destinada aos saduceus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam, né? E é claro, mas eles não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo, tá? Eles não acreditavam nisso. E Paulo falava claramente sobre Jesus que ressuscitou dentre os mortos, né? E pregava isso, né? Exatamente. Vamos lá, gente. Vamos lá para a gente fechar aqui. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Quer dizer, Paulo, ele trabalhava contra Jesus Cristo. Ele realmente trabalhava contra Jesus o Nazareno, mas até que ele se converteu, né? Bom, para a gente fechar agora esse comentário, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, ou seja, Paulo prendeu muita gente, né? muitos cristãos. Gente, é um detalhe que tem que ser observado aqui. Paulo perseguiu os cristãos judeus. Paulo não perseguia essencialmente os cristãos gentios. Ele perseguia os cristãos judeus, que tinham se convertido e estavam em lugares do Império Romano, tá? É bom que entendamos, compreendamos isso, porque quando nós falamos Paulo perseguidor da igreja, nós entendemos que ele saiu perseguindo os gentios que estavam se convertendo em outros lugares. Não, ele perseguia os cristãos judeus, tá certo? Porque a igreja de Cristo, ela começou essencialmente com os judeus, né, gente? É isso aí. Bom, não somente, mas essencialmente. É diferente, né? Bom, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Quer dizer, em Paulo ali, ele participava, e ele participava com uma posição dele quando eles matavam os cristãos. É isso daí. Bom, ele estava sendo julgado, então, por causa da esperança. Da esperança o quê? Da promessa que foi feita no Antigo Testamento do Messias. Ele acreditava que Jesus era o Messias e que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu também. Se um dia eu tiver que ser julgado, e você também, se você é um cristão realmente, um seguidor de Cristo, você será julgado sim, porque você segue Jesus, você crê nele, né? Crê na ressurreição dele. Crê que ele está agora assentado à destra do trono de Deus, e diz a Bíblia que ele intercede por nós, os pecadores. É isso daí, tá? Que Deus nos dê força para testemunhar de Jesus, como Paulo testemunhou. Amados,
Deus abençoe, em nome de Cristo. Gente, se essa mensagem instruiu você, se você tem aprendido com esses comentários de Atos, então compartilhe. Outra coisa também, eu sempre coloco o link do meu canal aí no YouTube. Vamos lá, se inscreva lá, Ronaldo Viana S. Deus abençoe vocês. Todo mundo está com a gente aí, ó. Tem bastante gente, não vou falar o nome aqui, que se eu falar o nome aqui vai complicar muito, né? Tem muita gente conosco aí. Deus abençoe grandemente a todos, tá? Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque estamos em Tua presença mais uma vez. Que alegria poder estar aqui, Senhor. Obrigado porque a minha voz melhorou, está melhorando, minha garganta está melhorando, e eu louvo o Teu nome por isso, Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Tome em Tuas mãos, Senhor. Nós devemos viver aqui realmente pregando a esperança que está em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. E a esperança que temos é que um dia estaremos com Ele e viveremos com Ele para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de cada pessoa, o amigo, o irmão, a irmã que está ouvindo agora. Tome em Tuas mãos, nosso querido e imenso país. Abençoe o Brasil, as autoridades constituídas desta nação, abençoe grandemente, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe, bom dia, fiquem com Deus, grande abraço, tá?